Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Rodrigues, estamos em mais um MaracanaCast, hoje com uma convidada espetacular, coordenadora e prof do curso de Biomedicina. Estamos aqui com Nicole, a gente vai conversar um pouquinho com ela aí sobre tudo em volta da biomedicina, tudo em volta do que é um curso de biomedicina e quebrar alguns tabus, paradigmas da biomedicina, né? Porque eu queria começar falando, prazer, Nicole, muito prazer. Eu queria começar conversando com você sobre um assunto que eu acho que vai ser interessante para a gente já começar dizendo. Porque muitas pessoas relacionam, obviamente, a biomedicina com a medicina e fazem esse lugar de, talvez a pessoa que... Por que a pessoa que faz biomedicina não faz medicina e etc. Qual que é a diferença dos cursos? O que a biomedicina trabalha que a medicina não trabalha? O que é um curso de biomedicina? Bom, pessoal, vamos lá. Relacionando a biomedicina com a medicina, né, são áreas que, apesar do nome ser parecido, elas têm uma atuação similar, porém em áreas completamente diferentes, né? Quando a gente fala na medicina, a medicina é aquele cara que está de frente ali com o público fazendo atendimento. E o trabalho do biomédico, com exceção da área da estética, ele é todo o trabalho por trás. Então, por exemplo, quando o seu médico solicita um exame laboratorial, na maioria das vezes quem vai examinar, quem vai fazer esse exame efetivamente é o biomédico. Então, apesar de ter o nome parecido e as áreas estarem ali conversando, combinando, né, o biomédico ele está por trás de todo o trabalho do médico. Então, toda essa parte laboratorial. A biomedicina hoje tem 35 habilitações, então o meu aluno, né, o biomédico, futuro biomédico, ele pode trabalhar com atendimento ao público direto dentro da biomedicina estética, que é a minha área. Ele pode trabalhar tanto em análises clínicas, né, área laboratorial, microimuno, parasito clínico, o que for. Ele consegue ainda prestar concurso para perícia criminal, então um aluno que tem vontade de trabalhar com a perícia e tudo mais, ele consegue fazer isso também. Tem parte de análise bromatológica, né, análise de alimentos, então assim, tem muita coisa dentro da biomedicina que normalmente as pessoas não conhecem. Elas conhecem o básico ali da análise laboratorial. Mas, por exemplo, uma área que eu acho super também interessantíssima é a parte que o aluno precisa fazer uma residência para trabalhar em cirurgia cardíaca, né? Para trabalhar, porque quando você vai fazer o médico, o cirurgião vai operar o teu coração não tem como estar mexendo ali, bombeando sangue normalmente para ele operar, senão não vai ter a exatidão, a precisão. Então, o biomédico, ele vai trabalhar na parte da perfusão extracorpórea, em que são ligados, né, ao seu coração tubos que vão direcionar o sangue para a máquina, e é o biomédico, né, tem outras classes também que podem trabalhar nessa área, que fazem toda essa manutenção do coração. Então ele participa da cirurgia ali no momento? Participa da cirurgia cardíaca. Nossa, também. Incrível. Aí é uma área que precisa ali de residência clínica e tudo mais, mas assim, interessantíssima também. Nossa, que... E na sua carreira, você entrou para a biomedicina já pensando nesse fim, já pensando em trabalhar com a biomedicina? Ou como que foi essa história para chegar até aqui? Então, na verdade, eu entrei na biomedicina sem querer entrar na biomedicina. Eu entrei assim, é o que tem agora no momento, fiz uma bolsa, inclusive eu fui aluna da Estácio, sendo que lá de Nova Iguaçu. E aí era o que tinha para fazer bolsa, fiz a bolsa, consegui 60% de desconto, sendo que, na verdade, eu queria odontologia, mas essa bolsa que eu ia fazer não tinha para odonto. Falei, que curso de saúde que tem aí para me oferecer? Aqui, o que né? eu posso fazer? Deixa eu Já ver. tô aqui. Aí botei o óculos, aí eu fui olhando assim, isso aqui não, eu falei, isso aqui, de repente, isso aqui que eu gosto de gente. Vamos descobrir, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, aí eu vi que tinha possibilidade da biomedicina estética. Sempre gostei muito da parte de estética, sempre fui muito vaidosa, então eu falei, acho que de repente dá pra ir nessa aqui, né? Aí me matriculei, eu já comecei com 3 semanas atrasada. Quem é da saúde sabe. 3 semanas atrasada de anatomia, meu filho. É porque esse começo, eu fiz direito, né? Nada a ver comigo, mas eu fiz direito. O começo tem muita coisa. É muita teoria. Primeira aula já é te contando a história toda do direito e essas coisas. E eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de sair da escola e entrei na faculdade. Até pegar o gás é complicado. Então, assim, eu tinha aquela ideia ainda de escola, literalmente. O professor passa questionário no quadro, eu vou anotar, Ctrl+C, Ctrl+V, vou decorar e vou fazer a prova. Mas tu era uma boa aluna no colégio? Sempre fui. Sempre fui. Não era a melhor. Eu sempre fui, eu não era inteligente, eu era muito esforçada. Então, o esforço me ajudava, mas meu irmão, por exemplo, tu fala 5 minutinhos com ele, não precisa anotar nada, não precisa nem prestar atenção direito. Já foi. Qual área dele? Não. Ele é tá fazendo direito agora, ele na verdade é da TI, né? E agora ele tá migrando pro direito. Mas assim, eu não, sempre fui muito esforçada. Tanto na graduação como na escola, como na graduação e na pós-graduação também. Então, sempre fui aquela aluna nerdzinha lá, anotando tudo, cada detalhezinho, caneta colorida para ajudar ali na atenção. Eu era assim, só Sempre que aí fui chegava assim. na prova e eu não conseguia fazer prova. Eu anotava, estudava, entendia, dava aula pra galera, só que aí na hora de fazer a prova eu não era tão
Então, né? A leitura, né? Assim, a gente fica É. nervoso já. Falou prova, tu pode entender do assunto. Falou prova, tu já fica nervoso. E aí começa. Aí vem no final ainda a questão incorreta. Aí você, não, Aí, tá babou. tudo certo. Como é que eu não tô entendendo isso aqui? Então, assim, isso que acaba pegando a gente um pouquinho na graduação. Mas eu não escolhi essa área efetivamente. Assim, eu fui ali, aparentemente eu gostaria, mas não era o meu objetivo. E aí, no primeiro período, assim, foi na primeira aula de anatomia, eu olhei e falei, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Bateu. Aí fui fazendo esse semestre, fui passando. Só que, assim, desde quando eu me matriculei, apesar de eu não querer me matricular na biomedicina, eu já tinha esse foco da estética, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E dentro da biomedicina é uma das áreas que mais me aproximaria de pacientes, de lidar com vida. Então, assim, a minha graduação inteira foi focada para biomedicina estética, apesar de hoje eu estar cursando outras áreas também. Hoje eu faço uma pós em análises clínicas, porque eu tenho vontade de seguir outros ramos, né, da minha própria área, porque, como eu falei, são 35 habilitações, então tem coisa pra caramba pra tu fazer. Coisa. É praticamente, assim, impossível um biomédico fazer a graduação inteira, terminar, fez uma pós-graduação em uma área e querer ficar só naquela área, assim. Até mesmo porque as áreas são correlatas, então elas conversam muito. Então, eu, assim, comecei na estética, mas hoje eu já tô ampliando. Mas hoje você trabalha com a estética também. Eu tenho consultório em Nova Iguaçu. Eu tenho consultório em Nova Iguaçu, eu tenho uma empresa de cursos dentro da área da biomedicina estética e também trabalho aqui na Estácio. Caraca. E depois você dá essa divulgada aí pra gente ficar sabendo, né? A galera de Ainda Nova Iguaçu. tenho, nada a ver com o assunto, eu ainda tenho uma papelaria criativa. Tu tem uma papelaria criativa? Que legal. De onde que veio essa ideia? Eu quero começar essa papelaria. Caderno de cursos. Caraca, que incrível. De onde surgiu isso? Na biomedicina também? Alguma Então, parte no caminho? Eu, voltando pra estudar, eu sempre fui aquela pessoa da canetinha colorida. Então, assim, se tu me der uma caneta convencional, eu falo, ei, vou estudar, não quero não. Essa caneta aí, por exemplo, é uma caneta normal, não gostei dela. Agora, se tu bota um laço, bota um trem, assim, legal, diferente, aí eu já me animo. A mesma coisa caderno. A caneta, a mesma coisa caderno. Sempre queria gastar horrores em material escolar. Desde a época da escola, a faculdade não foi diferente. E aí eu eu conversando com a minha mãe tem essa parte também de criatividade, né, dela bem forte, então ela tem uma loja dela, só que no caso é de costura criativa. E aí eu falei, mãe, eu gosto de coisa de papelaria, será que vai dar certo fazendo coisa de papelaria? Ela, eu acho que ia, não sei, vamos ver. Não deixa de ser estética. Eu né? fui, Só que ali eu fui no Mercadão de Madureira. Mercadão de Madureira, certo? Mercadão de Madureira. Eu comprei, acho que umas 20 canetas. Eu vendi tudo na mesma semana. Caraca. Foi assim, pá, caneta. Falei, vou comprar caneta. Caneta é barato ali, né? Tá baratinho. Aí eu fui, comprei a tanto, vou vender a tanto. Aí comecei. Caraca, Comecei falando pra um, pra outro, não sei o quê. Vendi as canetas. Falei, né, será que eu dou certo nesse negócio, mãe? Eu com a minha mãe, eu tempo inteiro, será que eu dou certo, mãe? Aí minha mãe, acho que sim, mas vamos ampliar. Vamos parar de falar de caneta também. Vamos tentar. Aí eu comprei o primeiro projeto de caderno. E aí a gente foi fazendo um planner, né? Caderno para curso, fichário. A agenda, a gente já tá programando as vendas de 2026. E a gente tá tirou onda. Papelaria da Cris. Aí, ó. Siga no Instagram. Anotou aí, ó, galera. Daqui a pouco, nova... Como que é? O empreendimento aqui, ele toma conta, sempre. Boa. Assim, de tudo. Tudo. Dentro Então, da biomedicina, de tudo. Eu queria conversar com isso, sobre esse lugar do empreendimento. Porque hoje, a gente vê a onda dos procedimentos estéticos e tudo relacionado à estética, né? Como que é hoje você trabalhar com estética, sendo formada direitinho em biomedicina, porque existe muita gente clandestina, umas paradas que a galera não tem nem sabe o que fazer. Como que hoje uma pessoa igual você se sente nesse mercado? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que trabalha de fato. É muito discrepante você ver alguém formado, alguém com o que tá vendo solto por aí, questão estética? Então, o que acontece? Essa é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos. Dentro da nossa área da estética, o biomédico pode trabalhar, o médico dermatologista pode trabalhar, o cirurgião dentista com harmonização orofacial pode trabalhar, farmacêutico, enfermeiro, esteticista, físio. Então, assim, enfermeiro, enfermagem também pode. Então, assim, dentro da nossa área não é só a galera da biomédica, tem uma infinidade de classes. Sendo que a biomedicina é uma das únicas da saúde que você sai da faculdade, né, até o momento, sem precisar fazer uma especialização para trabalhar. Por exemplo, o fisioterapeuta, para trabalhar, ele precisa fazer o curso de especialização de dermatofuncional para trabalhar com estética. Nessa área. O biomédico, basta fazer a graduação,
realizar dentro da graduação o estágio supervisionado e ele já sai da faculdade biomédico esteta. Ele não sai um generalista, ele já sai especialista, né, habilitado numa área. Então, assim, tem uma Mas galera todo mundo muito... sai nessa área? Ou você Não, escolhe você a sua área escolhe a dependendo do seu área estágio, que você... né? Isso, você Entendi. escolhe a área que você quer trabalhar. Então, assim, tem uma galera muito despreparada no mercado hoje. Dentro do curso da biomedicina, a estética não é a disciplina mais forte. A gente tem uma disciplina de estética dentro de 8 períodos. Assim, então não tem como... Eu, inclusive, sou professora da disciplina. Eu sempre falo no primeiro dia de aula, não tem como passar tudo para vocês o que eu fui adquirindo ao passar dos anos. Então, você precisa estudar. Mas tem muitos alunos que pensam, poxa, eu já vou sair biomédico esteto, então eu já vou sair alugando consultório, montando clínica, montando isso, montando aquilo, e não tem um preparo para aquilo. Porque, assim, furar... A realidade furar é muito simples. Eu, em 5 minutinhos, te ensino a aplicar um botox numa pessoa. Mas você entender a teoria e a resolução de uma intercorrência por trás daquele procedimento, isso não é em um dia de curso que você aprende. Então, assim, a minha visão nichando para a biomedicina, tem muita gente despreparada no mercado. A graduação, ela não te prepara para isso, porque a gente poderia chamar um pouco mais de delicada, né, na hora ali do planejamento dele, porque eu deixo você muito à vontade. Eu não pergunto, você pode pagar isso aqui? Não, eu vou colocar as duas possibilidades, eu vou virar para você e você que vai dizer para mim, doutora, entre esse e esse, qual que você acha melhor? Eu vou falar, esse aqui. Então, então eu quero fazer esse aqui. Então, assim, ele primeiro me mostra o que incomoda ele, e eu vou listando os procedimentos de acordo com o que eu acho que ele deve fazer. O paciente, às vezes, ele chega com uma ideia montada. Por exemplo, muito comum isso no consultório. Doutora, tá vendo isso aqui marcado? Eu quero fazer botox aqui. Porque fulano fez botox aqui? E não, botox não é pra isso aqui. Botox é pra linha de movimentação. Linha dinâmica. Eu não vou conseguir fazer aqui agora. É isso aí. O botox é pra isso. Aqui, a queixa do paciente é flacidez. Por quê? A gente começa a envelhecer aos 25 anos. É o suco naso, aqui já tá entendido. Já pode vir pro meu curso. Já pode vir pro meu curso. Então, assim, ele vai chegar, às vezes, com uma ideia pronta, eu quero fazer botox aqui. E aqui, na verdade, é o processo de envelhecimento. Então, a toxina botulínica não tem nada a ver com isso. Aqui eu tenho que fazer estímulo de colágeno. E aí, às vezes, ele vai chegar, não, mas eu assisti um vídeo no Instagram. Não, mas a fulana fez aqui. E aí, a gente começa essa desconstrução do paciente. Olha, eu desenho, eu gosto de explicar. Professor, né? Então, eu explico, eu pego ali meu caderninho, meu bloquinho, começo a desenhar, olha, isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo ali. E aí, normalmente, eu consigo trazer essa realidade para o paciente e ele consegue entender o que eu estou querendo dizer. E já aconteceu, por exemplo, do paciente falar, não, doutora, eu quero esse daqui. E eu já falar, olha, esse daqui não vai resolver o teu caso e eu não vou fazer. Tudo bem? Tudo bem. Assim, na simplicidade, não vou fazer. É a mesma coisa, linha de trabalho. Eu tenho uma linha muito natural. Eu gosto de procedimentos estéticos. Acho que sim, sou em defesa deles. Se você pode envelhecer bem, não tem por que você não fazer esse gerenciamento do envelhecimento, exatamente. A gente sabe dessa questão da autoestima, né, principalmente para mulheres, né, relacionada à depressão e tudo mais. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu vou em defesa dos procedimentos estéticos para você envelhecer bem. Mas existe o exagero. Então, eu trabalho com uma linha super natural de preenchimentos, de bioestimuladores, de tudo. Eu sempre vou trabalhar de forma natural. E vai ter paciente que vai chegar pra mim e falar assim, doutora, eu quero 4 ml na minha boca agora. Tipo, toma. Não vou fazer. Então, porque eu sinto que tem muita gente que tem essa visão. No estágio ou depois de formada? Depois de formada. Eu desconstruí muita coisa na minha cabeça que eu considero distante dos procedimentos estéticos. Mas eu acho que uma visão que muita gente tem é essa questão como se fosse um jogo, né? Aquele jogo que você tá mudando a roupa do personagem, alterando tudo, como se fosse isso, cara, vai fazer teu corpo, vai fazer teu corpo. Só que aí você tá trazendo uma visão que é isso de fato esse contato 4, 5 meses? né? Tipo, R$100 por mês, assim. Ajuda de custos. As pessoas, isso eu falo sempre Entrando nesse assunto que você falou sobre as pacientes, a maioria são mulheres que buscam procedimentos estéticos, você sente seu trabalho começa desde o momento que você está na graduação. Por quê? Imagina que você me segue no Instagram desde quando você essa pressão em cima da e eu tô mulher postando de ser todo dia lá. Tô estudando. Barbie. Você enxerga isso ainda, tem mudado esse cenário, Já vai ganhando a Tem confiança. mudado. Do período que eu comecei a trabalhar para hoje, assim, os homens têm se cuidado muito mais, né? Tem tirado aquela coisa da cabeça. Não, estética é só coisa de mulher. Não é. Isso serve para mulher, isso serve para homem. Se você quer se cuidar, você tem o direito de se cuidar.
Então, tinha muito desse preconceito quando eu comecei na área também sobre os homens. E hoje, assim, eu tenho muitos pacientes homens. Continua a predominância sendo das mulheres, mas eu tenho muitos pacientes homens que começaram ali no consultório com a esposa. A esposa marcou comigo, não, vamos lá comigo, tô com medo. Aí a mulher já joga logo que tá com medo. Mentira, ela tá querendo que você vá também. Que ela quer que você faça o procedimento, mas ela não quer te falar. Então ela fala assim, ué, você tá falando que eu tô ruim? Tá falando o quê? Entendeu? Então, assim, não, vamos lá comigo, conhecer. Vamos entrar na consulta. Assim, vamos lá na consulta comigo, aí entra. Aí eu começo a falar, e aí a mulher tá assim, toda, né, a gente sabe do que eu tô falando, e o cara tá assim. Então, assim, foi crescendo gradativamente. Será que isso é pra mim? Será que dá? Aí eu pergunto, e você? Eu não tenho vontade de fazer nada. Ele, não, eu não sei, acho que não combina comigo. Aí eu vou e faço o procedimento na esposa, na namorada, no que for. Na amiga, já recebi amiga, já recebi tudo. Fiz. Quando mostrou o resultado, aí a esposa me manda mensagem. Doutora, tem vaga pro meu marido? Que isso? Ele viu o resultado, um botox, por exemplo. Ele viu o resultado, ele quer fazer agora também. Tem, pode vir. E eu já tive, não posso dar nomes, mas eu já tive. Tá. Não, fulano de tal, Perdão. que vai sozinho pro consultório para fazer o procedimento e não fala pra esposa que faz, porque se ela souber, ela vai torrar o dinheiro dele todo. Não posso falar nomes, mas tá assim, estamos assim nesse nível, Então, assim, hoje os homens estão se cuidando muito, né? Meu irmão, por exemplo, ele sempre foi meu modelo. Irmão, preciso disso aqui, vamos. Irmão, preciso daquilo ali, vambora. Ele nunca teve tempo ruim. No consultório hoje eu não recebo porque a minha rotina de atendimentos ela é muito frenética. Nossa, isso é ótimo, né? Não, muito a minha prático. rotina de atendimentos ela é muito intensa, mas em poucos dias, porque como eu tenho que dar conta da coordenação, dar aula, os meus dias no consultório são muito reduzidos. Então, não seria a quantidade de horas necessárias que o conselho exige para o aluno ter a habilitação dele. Então, hoje eu fico só assim na ajuda. A professora me indica um curso daqui. Tem o curso da Tia Nicole. Meus alunos me chamam de Tia Nicole. Eu tenho 25 anos. Não, eu sabia que você era muito nova. Eu tenho 25 anos. Em Nova Iguaçu também. Então, alguns alunos meus, assim, eu tenho uma aluna que ela tem a idade da minha mãe. Então, eu brinco, gente, eu sou a Tia Nicole, me respeita, a Tia Nicole do ensino fundamental. Eu tenho uma caneca rosa, escrito Tia Nicole, que eu ganhei de aluno. Assim, então a Tia Nicole hoje fica só ali na organização. Já tinha todas as experiências do que dá certo, do que não dá? Então, não uma dificuldade. Como que eu vou dizer? Tem uma. Eu sou ator e às vezes eu já dei algumas aulas de atuação. Então, eu tive esse primeiro contato com os alunos, eu tive que dar mostrar que eu tenho conhecimento, né, para respeitar. Não é ruim você ter isso porque eu fiz algumas aulas. Agora, imagina eu na minha idade sendo coordenador de algo, de algum curso, eu imagino que... As pessoas tendem a te descredibilizar pela sua idade. Então, assim, eu não preciso dizer a minha idade para tu olhar para mim e dizer que eu sou relativamente nova. Então, em sala de aula, com exceção da minha primeira turma que eu tive dentro a experiência da faculdade, né? Eu já passei por várias, sou professora da graduação e da pós-graduação de estética biomédica também. Então, assim, é muito comum eu entrar em sala de aula, tá a turma lá e o pessoal olhar pra mim, tipo, quem é tu? Tu é aluna? Teve um aluno meu no final do semestre falar, professora, com todo respeito, no primeiro dia de aula eu achei que você era aluna, e tu chegou com crachá, abriu o notebook, eu não entendi, foi nada. Então, assim, eu já acostumei, podemos dizer assim, eu vou fazer 2 anos aqui na faculdade, então eu já acostumei com os olhares quando eu entro a primeira vez em sala de aula. Mas é só a primeira vez, é só o primeiro dia. A gente começa a conversar, bater um papo e é aquilo. A idade, ela não
diz o quanto você sabe ou não. Você pode ter um cara que tem 30 anos de profissão e ele continua naquela ideia de 30 anos atrás. E você pode ter uma pessoa que tem 3, 4 anos na área e já é extremamente atualizada. Mais um lugar que você é especializado. A biomedicina no geral, que eu não tenho noção, quero até conversar sobre isso, mas eu imagino que deva ser uma ciência que vem se aprimorando muito. A evolução tecnológica deve fazer toda a diferença dentro da biomedicina. Então, você está num lugar que sempre está se atualizando. Você está num lugar que você está falando de procedimentos estéticos que toda vez você vê alguma notícia alguma coisa de pessoas morrendo. Pessoas morrendo com uma série, talvez, de tradições ou métodos antigos que não são seguidos pela saúde. Então, ainda mais, pô, você está E aí você empolga o paciente no investimento, coisa que ele não precisava. Vocês conseguem ver vários casos aí, por exemplo, tem tudo, ainda mais o curso de biomedicina é muito artistas, forte. Então, para você estar independente da sua idade, obviamente você passou por uma série de testes que mostraram que você é essa profissional capaz e que está atualizada dentro disso. Exatamente. Então, nem precisava daquele procedimento. o que o curso... E às vezes até mais barato. Mas como é essa conversa? Tipo, o paciente chega com a proposta, por exemplo, quero fazer botox, quero fazer uma harmonização facial, quero fazer um preenchimento labial, quero ajeitar meu nariz, não sei como que fala aqui, quero fazer essas paradas. E aí você vê que você, como profissional, você enxerga que são algumas das operações, alguns dos procedimentos que ele quer fazer são além do que seria o que você falou a palavra necessário, né? Entre aspas. Como que é essa conversa? Você de fato fala, olha só, você avisa e aí o paciente fala, não, mas eu quero e ponto, e aí você vai lá e faz? Como que é essa dinâmica? Eu das disciplinas, sim, tá? Eu me dei bem em praticamente todas as disciplinas. Uma que eu não gostei, não gosto até hoje, quem é professora é uma amigona minha, a professora Bárbara, mas assim, Bárbara, você é a melhor do mundo, porém eu detesto a sua disciplina, que é bromatologia. É a análise dos alimentos. Análise do leite, do queijo. Menino, eu acho isso é um saco. Sabe esse tal adulterado? Mas Sabe aquele olhando no negócio espelho podre na no hora. mercado? É isso. E eu tenho horror a essa disciplina. Foi a minha pior disciplina da graduação. É assim, Mas aí pode ser mais de hora, né? Pode ser 2 horas, 3 horas falando, né? Porque não, aí tu faz a coleta mesmo do produto e faz a análise laboratorial, assim, eu acho um saco. Eu não gosto, foi a minha pior disciplina. Agora, uma área que eu sou, além da estética, que eu sou extremamente apaixonada é microbiologia e imunologia. Que, assim, a imuno, tem muitos alunos que têm uma resistência, né, com ela, por achar que é uma disciplina muito difícil. Mas, assim, eu tive ótimos professores, então, microbiologia, imunologia, eu sou apaixonada. A parte de hematologia também, hoje, inclusive, muitos professores que são da minha equipe, do corpo docente, foram meus professores na graduação. Porque, apesar de eu ter estudado em Nova Iguaçu, muitos professores que dão aula no Maracanã também dão em Nova Iguaçu. Então, eu hoje tenho uma equipe de professores, que a gente poderia chamar um pouco mais de delicada, né, na hora ali do planejamento dele, porque eu deixo você muito à vontade. Eu não pergunto, você pode pagar isso aqui? Não, eu vou colocar as duas depois possibilidades. Conversa disso, eu né? vou virar para você e você que vai dizer para mim, doutora, entre esse e esse, qual que você acha melhor? Legal. Falar, esse aqui. Então, então eu quero fazer esse aqui. Então, assim, ele primeiro me mostra o que incomoda ele. E eu vou listando os procedimentos de acordo com o que eu acho que ele deve fazer. O paciente, às vezes, ele chega com uma ideia montada. Por exemplo, é muito comum isso no consultório. Doutora, tá vendo isso aqui marcado? Eu quero fazer botox aqui. Porque fulano fez botox aqui? E não, botox não é pra isso aqui. Botox é pra linha de movimentação. Linha dinâmica. Eu não vou conseguir fazer aqui agora. Eu consigo. Isso aí. O botox é pra isso. Aqui, a queixa do paciente é flacidez. Por quê? A gente começa a envelhecer tem aos negócio do 25 bigode anos. chinês? Não, É o naso, Aí, aqui. ó, pô, tô sabendo, Já isso aí é entendido. conhecimento. Já pode vir Meu pro pai meu queria curso. fazer, por isso que eu sei. Já pode vir pro meu curso. Então, assim, Aí. ele vai chegar, às vezes, com uma ideia pronta, eu quero fazer botox aqui. E aqui, na verdade, é o processo de envelhecimento. Então, a toxina botulínica não tem nada a ver com isso. Aqui eu tenho que fazer estímulo de colágeno. E aí, às vezes, ele vai chegar, não, mas eu assisti um vídeo no Instagram. Mas aí, no vídeo no não, Instagram. mas a fulana fez aqui. E aí, a gente começa essa desconstrução do paciente. Olha, eu pego, eu desenho, eu gosto de explicar. Professor, né? Então, eu explico, eu pego ali meu caderninho, meu bloquinho, começo a desenhar, olha, isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo ali. E aí, normalmente, eu consigo trazer essa realidade para o paciente e ele consegue entender o que eu estou querendo dizer. E já aconteceu, por exemplo, do paciente falar, não, doutora, eu quero esse daqui. E eu já falar, olha, esse daqui não vai resolver o teu caso e eu não vou fazer. Tudo bem? Tudo bem. Assim,
na simplicidade, não vou fazer. É a mesma coisa, linha de trabalho. Eu tenho uma linha muito natural. Eu gosto de procedimentos estéticos. Acho que sim, sou em defesa deles. Se você pode envelhecer bem, não tem por que você não fazer esse gerenciamento do envelhecimento. Exatamente. Compensa, a gente sabe dessa questão da autoestima, né, principalmente para mulheres, né, relacionada à depressão e tudo mais. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu vou em defesa dos procedimentos estéticos para você envelhecer bem. Mas existe o exagero. Então, eu trabalho com uma linha super natural de preenchimentos, de bioestimuladores, de tudo. Eu sempre vou trabalhar de forma natural. E vai ter paciente que vai chegar pra mim e falar assim, doutora, eu quero 4 ml na minha boca agora. Tipo, pá, toma. Não vou fazer. Então, porque eu sinto que tem muita gente que tem essa visão, que é também a minha visão de leigo, né? Eu tô desconstruindo muita coisa na minha cabeça porque eu tenho esse olhar distante dos procedimentos estéticos. Mas eu acho que uma visão que muita gente tem é essa questão como se fosse um jogo, né? Aquele jogo que você tá mudando a roupa do personagem, mudando aqui, pô, alterando tudo, como se fosse isso. Cara, eu quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa. Só que aí você tá me trazendo uma visão que é isso de fato, esse contato humano, né? Essa de fato que seria essa consulta, né? Que é eu sentado conversando com você que... Entrando nesse assunto que você falou sobre as pacientes, a maioria são mulheres que buscam procedimentos estéticos, você sente hoje, como que vem sendo... Porque existe a questão da cultura, realmente, existe essa pressão em cima da mulher de ser perfeita esteticamente, né, dentro da sociedade. Você enxerga isso ainda? Tem mudado esse cenário? Como que você vê? Tem mudado. Do período que eu comecei a trabalhar para hoje, assim, os homens têm se cuidado muito mais, né? Tem tirado aquela coisa da cabeça. Não, estética é só coisa de mulher. Não, não é. E isso serve para mulher, isso serve para homem. Se você quer se cuidar, você tem o direito de se cuidar. Então, tinha muito desse preconceito quando eu comecei na área também sobre os homens. E hoje, assim, eu tenho muitos pacientes homens. Continua a predominância sendo das mulheres, mas eu tenho muitos pacientes homens que começaram ali no consultório com a esposa. A esposa marcou comigo, não, amor, vamos lá comigo, tô com medo. Aí a mulher já joga logo que tá com medo. Sim. Mentira, ela tá querendo que você vá também. Que ela quer que você faça o procedimento, mas ela não quer te falar. Então você fala assim, ué, você tá falando que eu tô ruim? Tá falando o quê? Entendeu? Então, assim, não, vamos lá comigo, conhecer. Vamos entrar na consulta. Assim, vamos lá na consulta comigo. Sabe aquele espelho ali? Dá uma olhada ali, o que você não gosta? Aí eu começo a falar, e aí a mulher tá assim, toda, né, já sabe do que eu tô falando, e o cara tá assim, tipo... será que isso é pra mim? Será que dá? Aí eu pergunto, e você? Tem vontade não? Não tem vontade de fazer nada. Ele, não, eu não sei, acho que não combina comigo. Aí eu vou e faço procedimento na esposa, na namorada, no que for. Na amiga, já recebi amiga, já recebi tudo. Fiz. Quando mostrou o resultado, aí a esposa me manda mensagem. Doutora, tem vaga pro meu marido? Ele viu o resultado, um botox, por exemplo. Ele viu o resultado, ele quer fazer agora também. Tem, pode vir. E eu já tive... não vou assinar nomes. Não, mas eu já tive... fulano de tal. Não, fulano de tal que vai sozinho pro consultório para fazer o procedimento e não fala pra esposa que faz, porque se ela souber, ela vai torrar o dinheiro dele todo. Eita... Não posso falar nomes. Marcos. Mas, Caraca. tá assim, estamos assim, nesse nível, Então, assim, hoje os homens estão se cuidando muito, né? Meu irmão, por exemplo, ele sempre foi meu modelo. Irmão, Pô, que legal. Irmão, preciso disso aqui, vamos. Irmão, preciso daquilo ali, vambora. Ele nunca teve Tu tempo tem ruim. estagiário? No consultório hoje eu não recebo, porque a minha rotina de atendimentos ela é muito frenética. Também os alunos iam ficar tudo assim, professor. Não, a minha rotina de atendimento ela é muito intensa, mas em poucos dias, porque como eu tenho que dar conta da coordenação, dar aula, os meus dias no consultório são muito reduzidos. Então, não seria a quantidade de horas necessárias que o conselho exige para o aluno ter a habilitação dele. Então, hoje eu fico só assim na ajuda. Professora, me indica um curso daqui. Tem o curso da Tia Nicole. Meus alunos me chamam de Tia Nicole. Tia Nicole? Eu tenho Tia Nicole. Eu tenho 25 anos. Tia Nicole. Você tem... Não, eu sabia que você era muito nova. Eu tenho 25 anos. Cara, que incrível. Você é a coordenadora do curso. Caraca. 25 Caramba. anos. Então, várias especializações, alguns alunos meus, assim, eu tenho uma aluna que ela tem a idade da minha mãe. Então, eu brinco, gente, eu sou a Tia Nicole, me respeita. Tia Nicole do ensino fundamental. Eu tenho uma caneca
caneca rosa escrito Tia Nicole que eu ganhei de aluno. Caraca. Assim, então a Tia Nicole hoje fica só ali na Como que é organização. ser coordenadora tão nova assim? Você sente uma dificuldade de impor esse respeito, etc., entrando nesse assunto, que é delicado, se você quiser falar. Então, não uma dificuldade... como que eu vou dizer? Que é isso, eu uma- sou, só me colocando no seu lugar, eu sou novo também, tenho quase a sua idade, eu sou ator e às vezes eu já dei algumas aulas de atuação. Então, eu tive esse primeiro contato com os alunos, eu tive que dar tipo assim, mostrar que eu tenho conhecimento, né, para respeitar. E é ruim você ter essa... E isso porque eu fiz algumas aulas. Agora, imagino eu, na minha idade, sendo coordenador de algo, de algum curso, eu imagino que, pô, as tem que ser pessoas- muito bom. Tem que ser muito as bom. pessoas E eu sei que você é tendem a muito te boa. descredibilizar pela sua idade. Então, Sim. assim, eu não preciso dizer a minha idade pra tu olhar pra mim e tu dizer que eu sou relativamente nova. Não, com certeza. Então, em sala de aula, com exceção da minha primeira turma que eu tive dentro da faculdade, eu já passei por várias... Sou professora da graduação e da pós-graduação de estética biomédica também. Então, assim, é muito comum eu entrar em sala de aula, já tá a turma lá e o pessoal olhar pra mim, tipo... Quem é tu? Tu é aluna? Teve um aluno meu no final do semestre falar, professora, com todo respeito, no primeiro dia de aula eu achei que você era aluna. E tu chegou com crachá, abriu o notebook, eu não entendi, foi nada. Então, assim, eu já acostumei, podemos dizer assim. Eu vou fazer 2 anos aqui na faculdade, então eu já acostumei com os olhares quando eu entro a primeira vez em sala de aula. Mas é só a primeira vez, é só o primeiro dia. A gente começa a conversar, bater um papo e é aquilo. A idade, ela não diz o quanto você sabe ou não. Você pode ter um cara que tem 30 anos de profissão e ele continua naquela ideia de 30 anos atrás. E você pode ter uma pessoa que tem 3, 4 anos na área e já... Não, você está extremamente falando, atualizado. ainda mais no lugar que você é especializada. A biomedicina no geral, que eu não tenho noção, quero até conversar sobre isso, mas eu imagino que deva ser uma ciência que vem se aprimorando muito. A evolução tecnológica deve fazer toda a diferença dentro da biomedicina. Então, você está num lugar que sempre está se atualizando. Você está num lugar que está falando de procedimentos estéticos que toda vez você vê alguma notícia, alguma coisa de pessoas morrendo. Pessoas morrendo por uma série, talvez, de tradições ou métodos antigos que não são seguros para a saúde. Então, ainda mais, você é coordenadora de uma instituição que é Estácio, que tem um nome, que tem tudo, ainda mais o curso de biomedicina. Sim. Que é muito forte. Então, para você estar independente da sua idade, obviamente, você passou por uma série de testes que mostraram que você é essa profissional capaz e que está atualizada dentro disso no mercado. Exatamente. Então, o que o curso de biomedicina pode trazer para um aluno? Como que é um curso de biomedicina e como que foi para você fazer o curso de biomedicina? Por exemplo, matérias que você teve dificuldade, teve mais afetividade, como é que foi um curso para você? Então, a primeira pergunta que eu recebo dos alunos, né, no geral, professora, tem matemática na biomedicina? Porque eu, por exemplo, sempre fui péssima em matemática. Não me boto fazer conta, porque senão já começa a chorar. Então, assim, as pessoas associam a biomedicina com a parte bioquímica, com a química, efetivamente, né? Putz, será que tem muito cálculo, muita coisa assim? E então, eu comecei a biomedicina sem querer, mas com receio das disciplinas, sim, tá? Eu me dei bem em praticamente todas as disciplinas. Uma que eu não gostei, não gosto até hoje. Quem é professora é uma amigona minha, a professora Bárbara, mas assim, Bárbara, você é a melhor do mundo, porém eu detesto a sua disciplina, que é bromatologia. O que é? É a análise dos alimentos. Análise do leite, do queijo, menino, eu acho Composição dos alimentos? isso é um saco. Sabe esse tá adulterado? Sabe aquele negócio que tá podre no mercado? Uhum. É isso. E eu tenho horror a essa disciplina. Foi a minha pior disciplina da graduação. Não é? É porque eu sou muito leigo. Pra mim era só colocar numa máquina e leite tá podre. Não. A gente Eita. faz a coleta mesmo do produto e faz a análise laboratorial. Assim, eu acho um saco. Eu não gosto. Foi a minha pior disciplina. Agora, uma área que eu sou, além da estética, que eu sou extremamente apaixonada é microbiologia e imunologia. Que, assim, a imuno, tem muitos alunos que têm uma resistência, né, com ela, por achar que é uma disciplina muito difícil. Mas, assim, eu tive ótimos professores, então, microbiologia, imunologia, eu sou apaixonada. A parte de hematologia também. Hoje, inclusive, muitos professores que são da minha equipe, do corpo docente, foram meus professores na graduação.
Porque apesar de eu ter estudado em Nova Iguaçu, muitos professores que dão aula no Maracanã Então lá. também dão em Nova Iguaçu. Então, eu hoje tenho uma equipe de professores em que 90% foram os meus professores na Que graduação. incrível! Assim, eu ainda chamo de professor até hoje. São pouquíssimos os professores, assim. A Bárbara, por exemplo, acabou se tornando uma super amiga minha. Então, hoje eu chamo de Bárbara. Mas eu reencontrei um professor na semana passada, que inclusive agora ele é meu professor na pós-graduação. Ele, garota, você pode me chamar pelo nome. Eu, não, prof, que isso? Jamais, vou te chamar pelo nome nada, é prof. No máximo ele é um prof, o professor, prof, acabou. Então, assim, a biomedicina dentro da graduação também você encontra todo o ciclo básico, né? Então, é uma disciplina que eu gosto também, que é que eu dou aula, de base de biologia celular e genética. Você entra na graduação, você já se assusta com ela. Porque não por ela ser difícil, mas são muitos detalhes. Aí tu me junta primeiro período, base de biologia celular e genética, com a anatomia dos sistemas orgânicos, meu aluno calouro, ele fica passando mal. Até o terceiro já saiu metade. Não é? Não é assim? Eu imagino. Ele fica passando mal. Assim, início de período, semana passada eu estava dando essa disciplina aqui à noite, eu tinha uma turma de 140 alunos. 140 alunos? É. Caraca. É assim, uma turma? Uma turma, um momento. Como é 3 que tempos cabe? de aula, segunda noite. Que isso? Não 140 alunos. Eu falei assim, gente, não é possível, não dá pra entrar mais ninguém nessa turma, misericórdia. Não dá. Assim. E aí. Segunda aula, 80. Não, aí passou o simulado 1. Bateu ali até. Durou. Que era a primeira prova. Virou pra segunda prova, mas já foi pra 110. Não, mas eu falo isso em todo curso. Nossa, cinema, você vê cinema, que é um curso que aparentemente todo mundo vai curtir, todo mundo vai achar legal, muita gente sai. Porque, independente do curso, a gente já conversou isso com muita gente, igual foi o rapaz de engenharia também, que falou muitas coisas semelhantes a vocês, a questão de marketing, sobre isso, ele é engenheiro civil, estava falando sobre essa necessidade de se reinventar. Mas, cara, se não gostar muito da parada que você tá fazendo, cara, você não vai conseguir, porque você passa por vários desafios. Se formar é só um primeiro desafio. Porque olha a competitividade que você já falou. Olha a quantidade de gente, ainda mais se for para esse lado estético. Você tá competindo com a galera de outras áreas também, nesse sentido, né? Exatamente. Então, além de você se dedicar para se formar, cara, tem que fazer os trabalhos. Você fez muito na sua época de graduando, você fez muitos trabalhos, por exemplo, teve o estágio supervisionado. Sim. Mas você fez outros projetos por fora? Como é que foi isso? Você sempre praticava muito ou você focou mais no estudar? Na minha época, a gente não tinha tanto trabalho na graduação. Era um sistema um pouquinho diferente aqui na Estácio. Então, era V1, A2 e AV3. A V1 e A2, as notas principais. A AV3 é como se fosse a AVS hoje que a gente tem de recuperação, né? E, por incrível que pareça, a maioria dos meus professores, eles não passavam trabalho. Eu acho que eu fiquei quase que a minha graduação inteira sem apresentar nenhum trabalho. Eu vim apresentar trabalho no TCC. E isso, os meus alunos reclamam muito das disciplinas extensionistas. A estética biomédica é uma disciplina extensionista. E aí você tem que fazer aqueles relatórios, as 4 entregas de relatório, né? A gente cobra a BNT dos alunos. Eu falo assim, gente, vocês não sabem a bênção que vocês estão recebendo. Tem um aluno de 3º, 4º período que já está cursando a primeira extensionista. Fala, vocês não sabem a bênção que você está recebendo. Porque a pior coisa é você fazer a primeira entrega do TCC. E, tipo assim, você não sabe escrever. Você não sabe nem quem é a BNT. Entendeu? As normas para escrever um relatório você não sabe. Então, um detalhe que eu não falei, né? Eu me formei na pandemia. Então, assim, eu formei ali em 2021. Então, 2020, né? Eu estava no quinto período, 2020. Acho que foi isso, 5º, 6º período, 2020. E aí eu tive 3 semanas de aula, pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí ficou aquela uma semana sem aula, na semana seguinte descobriram o Teams, vamos pro Teams e começaram as aulas no Teams. Falando em pandemia, biomedicina faz vacina? Tô viajando muito? Não. Não? Ah, tá, desculpa. Inclusive, a área da biomedicina ficou mais conhecida depois da pandemia. Justamente então, por conta do trabalho, do sequenciamento do genoma do coronavírus e assim vai. Então, essa parte laboratorial também é muito bacana, eu acho. Tu gosta? Acho sensacional. Apesar de eu não atuar. Tá fazendo sobre isso? Não, então, a minha pós é análises clínicas. Mas o meu objetivo né, falando aqui o objetivo pra frente, de repente, é a parte dos concursos também. Porque a gente também pode fazer concurso para Forças Armadas. E aí, por exemplo, eu com a minha habilitação em biomedicina estética, eu vou fazer o quê? Botocar o militar? Fazer o botox? Não dá, não tem como. Então, a gente precisaria de uma especialização. Tu quer? Acho sensacional. Que maneiro. Pô, que não, assim, é uma das possibilidades, porque eu não me sinto aquela pessoa
engessada, presa. Eu me sinto uma pessoa... Né, eu tava até conversando com o Chico sobre isso. Eu já fiz curso de TV e cinema. Eu já fiz curso de teatro. Menino, Tu tem uma vibe de atriz. pintura. tem. Então, eu fiz 6 anos de teatro. Ai, cara, sabia. Eu fiz 3 anos de TV e cinema. Eu sou ator, né, a princípio, além disso. Então, aquelas aulas, aquelas coisas todas. Você andou muito pelo espaço? Já. Anda pelo espaço, gente. Que saco de espaço. Saco né? de espaço. Aí tu fica andando pro lado e pro outro. Gente, não chega não que andar pro espaço. Esse espaço mais que eu tenho que andar. Menino, eu já participei de um filme. Eu cheguei a ter uma participação num filme como atriz, que foi num filme do Roberto Roundtree. Saiu na Prime. Tentando lembrar o nome do filme agora, gente. TDAH aqui é fortíssimo. Estação Rock. Estação Rock. Aí eu fiz, assim, umas 2 cenas. Eu era uma garçonete. Assim, qual que era ali- seu nome artístico? Era Aí- Nicole? Oliveira, sempre foi Nicole Oliveira. Oliveira. Sempre foi Oliveira. Legal. Aí o Caio Paduan, não sei se vocês conhecem, um ator da Globo, eu achava ele lindo. Aí ele olhou pra mim assim, aí eu na cena, toda coisa, o que eu tenho que fazer mesmo, gente? A gente concentrou tudo. Desconcentrou tudo. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu lembrei, não lembrava Com de quem nada. que eu vou contra... Com quem que eu tenho que fazer? Não era com ele, era com o amigo dele. Com o amigo dele pegava, dava na minha mão. Aí dava em podia cima ser de mim, ele, aí né? eu podia ser tu, podia ser ele, né? Assim, eu sempre curti essa vibe. É. Na verdade, o teatro sempre foi minha primeira opção. A biomedicina era a segunda. Ai, se nada der certo na vida, eu vou pra biomedicina. Mas assim, eu comecei a entender, né? Eu comecei teatro, eu tinha acho que uns 15 anos, 14 Igual anos. eu, né? Comecei cedo. E eu tinha uma ilusão, assim, de que de repente, eu vou fazer um teste, vou passar, vou ficar uma atriz super famosa. A verdade não é, a nossa realidade não é essa, né? E aí eu comecei a observar outras coisas também na área que me desanimaram um pouquinho. Eu falei, bom, vou colocar meu plano B em ação. Aí entrou aquela questão de fazer o vestibular e tudo mais. Assim, eu tive dos meus 12 anos até os 17 anos um canal no YouTube. Menina, eu tinha 50 mil inscritos. Olha, eu era famosérrima. Caraca! O que tu fazia? Era tipo vlogs? Coisa Pô, de que legal. adolescente, assim. Como super- que era a introdução do seu canal? Oi, eu sou a Nicole. Oi, meus amores, eu sou a Nicole. Caraca, que incrível! Era sempre assim, até o dia que me hackearam. Ah, E eu tive zero suporte da plataforma. YouTube. Hackearam, eu tive zero suporte. Mandando e-mail, subindo e-mail pra um, pra outro, não sei o quê. Hackearam a minha conta, acabaram com a minha conta. Eu tinha vídeo, assim, com mais de 5 milhões de visualizações. Que isso? E naquela época o YouTube tava muito bom, assim, pra gente Era. começar, né? A partir de muitos influenciadores Não, nessa cresceram época eu naquela época, 2012. Só que por aí. eu era aquele nerdola do Minecraft, que jogava. Minecraft Meu eu nome era Mortalcado. O canal ainda tá no ar. Que vergonha se a galera Você sabe pesquisar. que eu te julguei agora, né? Você me julgou? Julguei. Não Minecraft, pode. Eu te julguei. Eu Não, julguei. Foi mal, não. perdão. Sabe por que meu nome era Mortal Cado? Ah. Porque eu gostava muito de Mortal Kombat e meu apelido era Cado. E aí eu juntei e era Mortal Cado. E aí era... Fez sentido. Fala, galera, tudo bem? Quem fala é o Mortal. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai... Então, eu te julguei no Minecraft, mas eu jogava Crossfire. Não, eu te julgo totalmente. Eu jogava Crossfire. Te reprimo com o olhar. E eu adorava jogar Crossfire. Não, eu era do CS, por isso Passa. que tinha essa Tentei, mas não rivalidade. gostei. Tinha um outro joguinho também que eu esqueci o nome agora. LOL. LOL. Comecei a jogar Ah, LOL. não. Mas é porque eu sempre... Não sei porquê, né? Eu sempre me dei desculpa. muito bem com os meninos. Eu sempre me dei muito bem com os meninos na escola. As meninas já não tinham muita paciência. Ai, aquela coisa toda. Ih, que eu não gosto de você. Tá bom, você não gosta de mim, beleza. Então, os meninos não tinham isso. É aquela coisa, ai, todo mundo gosta, todo mundo se ama, aquela coisa toda. Aí eu não tinha paciência, não tinha saco. Então, o meu grupo era sempre menino. Aí chegava da escola 1h da tarde, 2h da tarde. Aí todo mundo se encontrava no Skype. Pô, eu ia falar isso, eu lembrei do Skype. Todo Eu tava mundo se pensando, encontrava cara, no não, Skype. Era Skype. Só que os doideira, meninos Skype. todos ficavam jogando e eu ficava assim, só escutando. Uhum. Aí eu, gente, eu quero participar, né? Será que esse negócio é maneiro mesmo? Como é que eu faço pra criar uma conta aqui? Aí os meninos zoando, brincando e tal. A gente até ia. Como é que era o nome? Era Beta que falava? Beta? Tinha o clã. Né? Aham. Eu participava de um clã, menino. Caraca. Participava de um clã. Do Dava tiro pro Crossfire. teto, dava tiro pro alto, dava tiro pro alto, mas Não, participava de um clã. E eu mandou lá em bem. equipe. Aí eu ganhei de presente de um amigo meu. Era uma. Tentando lembrar o nome da arma agora.
eu não sei, tinha ganhei de muito. presente um negócio que tinha que pagar lá, eu não pagava Tipo nada. uma skin, né? Tipo isso, esse trem aí. Menino, aí eu ganhei do menino que gostava de mim na escola, ele, vou te dar isso aqui. Eu falei, tá bom, tá Caraca, Aí aí, vai, era isso, era jogadora, ela. menino. Jogadora de Crossfire. Já pensava na estética da arma já lá atrás, ó, personalizando Já a vendo, nem arma. sabia. Aí, pra você ver. Era assim, eu gostava muito, então eu me inteirava ali do grupinho dos meninos, então te julguei sem te julgar. Não, tá Te certo, a julguei gente no tá junto na Minecraft, mesma. mas Não, eu gostava mais era Crossfire eu também te do julguei. joguinho de ação. Não, tá certo, tá Você vê certo. como é que é um assunto super aleatório, né? A gente Super, não, mas começou- assim que é bom. Eu já nem lembro mais do que a gente começou Não, falando, eu só, agora sei que a deixa eu parar gente, no jogo. eu só sei que a gente tá se encaminhando pro final, então eu acho que a gente tá super terminando super Eu bem. acho que a gente podia Lágrimas ficar aqui o caindo. dia inteiro. Foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Eu queria finalizar com uma pergunta. Ih. Ih, mas, socorro, Deus. Não, eu queria. Não é uma pergunta, não, mas eu queria agora te Eu dar um posso não espaço. responder? Pode não responder. Você tem todo o direito de ficar calada e não produzir provas contra si mesmo. Mas não, eu queria um momento para você passar uma mensagem para a galera que está se formando em medicina, em biomedicina, ou aí na graduação ainda, estudando, ou que está pensando em entrar no mercado, reforçando talvez essa dica que você falou sobre esse lugar do marketing, ou alguma coisa ou outra que você não comentou ainda nessa nossa conversa, sobre como ser um bom biomédico, como fazer uma boa graduação, como ser um bom profissional depois. Alguma dica para a galera? Tem essa câmera aqui, se quiser falar olhando para mim, fica mais confortável, fique à vontade. Vou falar com os meus Biomed Lovers. Eita. Do clã Biomed. Se eu olhar pra trás, é mais fácil falar com câmera do que falar com a câmera. Tu olhar pra tu. Finge que você é aluno de biomedicina. O que acontece? Tu escolheu a área da biomedicina, tu sabe que é uma área que tu vai estudar para sempre. A gente comentou isso aqui. As coisas vão se atualizando, as técnicas se atualizam. A ciência não é algo parado, a ciência está o tempo inteiro evoluindo. Então, assim, não gosta de estudar. Tu já sabe que a área não vai servir para você. A gente entra na graduação muito com a cabeça de atividades extracurriculares. É legal, vai lá, viva a sua juventude, né? Mas lembre-se que o período da graduação é um período muito curto. Então, às vezes, você está naquele período de curtição lá e você deixa passar uma disciplina que era extremamente importante para você trabalhar lá na frente. Minha disciplina, Base de Biologia Celular e Genética. Para você entender estética, você precisa saber de conceitos dentro da Base de Biologia Celular e Genética. Coisa que o aluno entra na graduação e ele não tem noção. Então, assim, dê seu máximo na graduação, estude muito, faça bons relacionamentos com os professores. Porque se hoje estou aqui, professora e coordenadora da Estácio, sendo ex-aluna da Estácio, foi indicação de professor. O professor me ligou, Nicole, estamos com vaga aqui, não sei o quê. Quer fazer o processo seletivo? Eu quero, prof. Claro. Networking, que chama. Então, por onde você passar, faça bons relacionamentos, estude muito e tenha humildade para dizer, eu não sei. Meu primeiro procedimento, meus primeiros atendimentos foi com procedimento de microvasos, para tirar vasinhos. Porque eu não me sentia apta para trabalhar com nada além disso. E eu ouvia colegas minhas que não fizeram curso, fizeram uma videoaula no YouTube e já estavam atendendo. E aí eu falei, eu não sou essa pessoa, não dá para mim. Porque ali a gente está trabalhando com vidas. Então, quer saber se tu está pronto para o mercado? Pensa se você sabe fazer o procedimento. Ah, Nicole, eu sei fazer. Beleza, está 50% pronto. Sabe resolver intercorrência? Aí você completa 100%. Então, antes de começar a atender o procedimento, você pergunta para você mesma. Sei fazer e sei resolver intercorrência? Beleza, você está pronto para o mercado. Estudar, saber até onde você consegue isso, não é vergonha nenhuma. Quando eu entrei naquela clínica grande que eu trabalhava, eu não fazia preenchimento nem fio, porque eu não tinha feito o curso específico para aquilo e eu não me sentia apta. E meu chefe falava, não, você tem que fazer. Não tem que fazer. Eu não me sinto apta para trabalhar. E você não saber e você reconhecer que você não sabe, não é porque você é um profissional ruim. É só porque, de repente, você não teve aquele tempo ainda ali para se preparar e você está prevenindo a vida de uma pessoa. Porque, assim, você pode acabar com a vida de alguém por um procedimento incorreto. Estudem, bebam água, divirtam-se um pouco na graduação, mas não muito, e não esqueçam das disciplinas mais importantes, que são as de primeiro período. Estudar muito. E eu quero passar uma mensagem para você que está assistindo a gente. Gostaria de te agradecer muito por estar com nós.
Queria falar que a gente tem os últimos episódios aí, lançou, acompanha lá que tem várias outras dicas que eu acho que toda conversa que a gente está tendo aqui, na verdade, tem experiências específicas de certas carreiras, de certas profissões, mas todas as conversas estão servindo para todo mundo, até eu que sou artista, estudante de cinema e ator. Para mim, esse papo sobre biomedicina está me ajudando muito também, de alguma forma, principalmente esse papo também de crossfire e LOL. de LOL, tô brincando. Mas eu queria agradecer muito você ter acompanhado até aqui. Queria agradecer muito você também, Nicole. Foi um prazer te conhecer melhor. Prazer Parabéns foi todo por meu. tudo isso. Tão nova, conquistando tantas coisas. Queria dizer que eu fiquei inspirado e espero que todo mundo tenha se inspirado também. Muito obrigado por vocês acompanharem. Até o próximo Maracanã Cast. Foi um prazer. Eu me chamo Ricardo e até a próxima. Beijos!